Olá, tudo bem? Você sabia que as vacinas genéticas podem ser utilizadas para o tratamento de cânceres? Não sabia? Então vem comigo. Veja bem, o que foi que eu perguntei a vocês? Se vocês sabiam que as vacinas genéticas podem ser utilizadas para o tratamento de cânceres. E aí alguns de vocês eu tenho certeza que uma hora dessas está se perguntando: bem, como assim? Tratar câncer? Então vejamos, o que são as vacinas genéticas? Vacinas genéticas ou vacinas de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, são uma tecnologia moderna de imunização que não utiliza o patógeno, ou seja, o agente causador da doença. Pode ser um vírus ou uma bactéria, para induzir a imunidade, mas sim um trecho do material genético, DNA ou RNA do agente causador da doença. Então veja bem, olha o quanto que uma vacina genética é diferente de uma vacina tradicional. Enquanto uma vacina tradicional, essa que já usamos largamente, contém um pedaço do vírus, uma parte da proteína do vírus, ou totalmente o vírus inativado, ou uma parte da bactéria, e até mesmo a bactéria, as vacinas genéticas, elas apresentam um pedaço, um segmento de DNA ou de RNA para induzir a imunidade no organismo. E nisso nós temos algumas grandes vantagens. Mas veja bem, como elas funcionam? Primeiramente, ocorre que esse material genético, ele vai ser introduzido nas células humanas. Em segundo lugar, o que é que vai acontecer? Os ribossomos da célula leem o código genético e produzem a proteína viral, que é o antígeno. Posteriormente, ocorre um reconhecimento, ou seja, o sistema imune detecta a proteína estranha e inicia a defesa. E por último, ocorre a memória. O corpo cria anticorpos e células de memória para proteção futura. É importante entender aqui, desde já, que as vacinas genéticas utilizam o fluxo natural da informação genética, DNA, RNA, proteínas. Elas pulam etapas ao entregar o RNA pronto para a tradução proteica. Então é interessante que vocês percebam que uma vacina genética, ela pode ser uma vacina de RNA, pode ser uma vacina de DNA, apesar de que as que estão largamente utilizadas até então são as vacinas genéticas de RNA. E elas funcionam da mesma forma, ou seja, o material genético que ali está presente na vacina induzirá um reconhecimento por parte do código genético das nossas células, das células humanas, que por sua vez produzirão anticorpos. Tipos de vacinas genéticas. Nós temos três tipos principais de vacinas genéticas. A vacina genética de RNA mensageiro, como eu já disse e volto a repetir, é aquela largamente utilizada até então. É o RNA mensageiro envolto por uma capa de lipídios, uma capa gordurosa, para entrar na célula e ser traduzida em proteínas. Os exemplos que nós temos seriam, por exemplo, a vacina da Pfizer, da BioNTech, da Moderna, que foram utilizadas durante a Covid-19 e ainda hoje existem. Temos também uma vacina genética de vetor viral, utiliza um vírus inofensivo, como adenovírus, por exemplo, modificado para carregar o gene da proteína do patógeno. Veja bem, a vacina genética de vetor viral, ela não utiliza o vírus para induzir a imunidade. Esse vírus que é utilizado, neste caso, é para que ele carregue, ele transporte o material genético para dentro das células humanas, para que lá de fato ocorra a imunização. E as vacinas genéticas de DNA, essas até então ainda no campo da pesquisa, ainda não tem vacina genética de DNA sendo utilizada no mercado, utiliza pequenos anéis de DNA, muitos dos quais plasmídios de bactérias, que entram no núcleo da célula para serem transcritos em RNA mensageiro. É importante notar que as vacinas de vetor viral, as vacinas genéticas que se utilizam, por exemplo, de vírus, para carregar
o material genômico e para que ele entre na célula e a partir daí haja o processo de imunização, as vacinas da AstraZeneca, da Oxford, da Janssen, que foram também usadas na Covid-19. Já as vacinas de DNA, como eu expliquei, elas ainda não estão comercialmente utilizadas, mas é uma tecnologia em expansão e uma tecnologia promissora. É importante fazer um comparativo, e aqui nesse quadro, esse comparativo está bem elucidado, entre as vacinas tradicionais e as vacinas genéticas. Por exemplo, a composição das vacinas tradicionais se utiliza de vírus atenuado, inativado ou fragmentos de proteínas dos vírus ou até mesmo de bactérias. Já as vacinas genéticas utilizam uma instrução genética, DNA ou RNA mensageiro. Via de regras, vale lembrar sempre, as vacinas até então produzidas e comercializadas, vacinas genéticas, são as que utilizam RNA mensageiro. Produção, as vacinas tradicionais, elas são produzidas de uma forma lenta, exige um cultivo em, muitas vezes, ovos de galinha ou culturas celulares, existe uma possibilidade alergênica dessas vacinas, é uma possibilidade diminuta, mas existe, em consequência delas serem cultivadas, e daí o porquê elas poderem também conter substâncias que para algumas pessoas são alérgenos, e no caso, a produção das vacinas genéticas, ela se dá de uma maneira muito rápida, uma síntese química e enzimática em laboratório, uma forma rápida. Veja bem que a vacina produzida para a Covid-19, a vacina que possibilitou que a pandemia da Covid-19 fosse, de certo modo, estagnada, essa vacina ela foi produzida numa rapidez muito grande. Ação no corpo, as vacinas tradicionais, como elas agem? Elas entregam o antígeno pronto para o sistema imune, para que a partir daí haja o processo de imunidade. Já as vacinas genéticas, elas agem na própria célula, permitindo que a célula, a partir delas, produzam o antígeno, que será reconhecido pelo organismo. A resposta imune das vacinas tradicionais, ela é focada principalmente na produção de anticorpos, que são proteínas de defesa circulantes no sangue e nos líquidos corporais. Já as vacinas genéticas, a resposta imune tanto se dá por meio de anticorpos, como eu já disse, proteínas de defesa, bem como pelas células T. E essas células T, elas agem na chamada imunidade celular. Tanto as células T CD4, como as células T CD8, como as células T também de memória, de regulação. Então, há uma vantagem muito grande nesse aspecto, porque a imunidade gerada pelas vacinas tradicionais está basicamente restrita à imunidade de anticorpos, à produção de anticorpos, melhor falando. Já a imunidade gerada pelas vacinas genéticas, tanto também há uma resposta de anticorpos, a chamada imunidade humoral, como também uma resposta de imunidade celular, viabilizando que as células T elas sejam produzidas em maior escala. Quais seriam vantagens e diferenças, já que eu já citei algumas, mas para sintetizar um pouco melhor, entre as vacinas tradicionais e as vacinas genéticas? A velocidade de produção é uma vantagem das vacinas genéticas, é um desenvolvimento muito rápido, que não exige um cultivo em laboratório, existe uma síntese química que é bem rápida em laboratório, existe uma flexibilidade genética para que essa vacina ela seja modificada ao longo do tempo, para que ela suporte as novas variantes que surgirão, e essa modificação ela também ocorre de forma rápida, e uma segurança bastante elevada na vacina. Agora, existem alguns desafios a serem transpostos para a produção de vacinas genéticas. Um desses desafios é o armazenamento crítico, porque as vacinas genéticas, para que não haja uma desestabilização do material genético, elas precisam estar armazenadas a uma temperatura abaixo de menos 70 graus Celsius. Então, isso existe todo um aparato para que ocorra esse armazenamento crítico. Há também um outro desafio, porque é uma tecnologia de ponta, que nem todo centro de pesquisa detém essa tecnologia para a produção das vacinas genéticas. E o custo inicial, bem como o custo de desenvolvimento de uma vacina genética também, é de uma elevada monta. Então, são alguns desafios que deverão ser transpostos, dadas as grandes vantagens das vacinas genéticas em detrimento das vacinas tradicionais.
Por exemplo, o caso da Covid-19, nós temos aí a vacina da Pfizer, da BioNTech, que foi a primeira vacina utilizada em larga escala de RNA mensageiro, aprovada em uso humano, onde nessa vacina havia nanopartículas lipídicas entregando a instrução da proteína spike para que se desse o processo de imunidade, e a vacina genética de vetor viral da AstraZeneca e Oxford. Lembrando, quando eu digo vetor viral, é porque é uma vacina genética levada, esse material genético adentrando as células por uma atividade viral. Um avanço histórico, a pandemia de Covid-19 acelerou décadas de pesquisa, provando, melhor falando, que as vacinas genéticas são ferramentas poderosas para as respostas rápidas e novas ameaças globais, reduzindo drasticamente hospitalizações e óbitos. É importante perceber isso. Porque a biotecnologia do RNA mensageiro é revolucionária na medicina? Primeiro, desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Segundo, o tratamento de pessoas com doença rara. E como eu havia falado no início, inclusive perguntado a vocês, perspectiva promissora no tratamento do câncer, inclusive da AIDS. Veja bem, as vacinas genéticas, como elas podem ser utilizadas no tratamento de cânceres? E aí é importante, elas não previnem câncer, mas podem ser utilizadas no tratamento do câncer. As vacinas genéticas, como apresentam DNA ou RNA com instruções sobre antígenos tumorais, elas podem também conter essas instruções para as células cancerosas. E aí o sistema imunológico afetar, ou seja, destruir somente essas células. Haveria um benefício de uma terapia personalizada, direcionada às células tumorais, onde o sistema imunológico, por meio dessa vacina genética, reconheceria apenas as células tumorais cancerosas para destruí-las, não havendo necessidade, por exemplo, de quimioterapia, radioterapia, que são bastante agressivas ao organismo. Uma dica Enem muito importante é que as vacinas de RNA, as vacinas genéticas de RNA, no contexto do câncer, são terapêuticas, lembrem disso, funcionam como tratamento e não como prevenção, porque a premissa básica da vacina é prevenir a doença. Diferentemente da vacina contra o HPV e contra a hepatite B, que previne alguns tipos de cânceres. Por exemplo, a vacina do HPV previne câncer de útero, previne câncer de pênis, e a vacina da hepatite B previne, inclusive, alguns cânceres que podem afetar o fígado. Foco no Enem, hein? O que não esquecer? Imunização ativa. Lembre-se, vacina estimula o corpo a produzir sua própria defesa, diferentemente do soro, que é uma imunização passiva, que já entrega os anticorpos prontos. Memória imunológica. O objetivo final é a criação de linfócitos de memória. As células chamadas linfócitos CD4, os CD4 auxiliadores, garantindo que o sistema imune reconheça e combata patógenos rapidamente numa reinfecção. E a biotecnologia e ética, pensando no Enem, as vacinas genéticas são exemplos clássicos de engenharia genética. O Enem adora cobrar o impacto social e científico dessas inovações. Então é bom ficar atento quanto a este tema. Vacinas genéticas e a importância dessas vacinas e como elas podem ser utilizadas no tratamento de câncer. Nos siga nas redes sociais. E até a próxima.